Eu costumava pensar que o maior pesadelo da minha vida seria perder minha filha. Mas esse pesadelo nunca veio sozinho. Ele trouxe junto a traição, a dúvida, toda uma comunidade pronta a condenar uma mãe por algumas linhas jogadas nas redes sociais. À noite, quando os sussurros do corredor desapareciam, eu encarava o verdadeiro medo, o isolamento entre quatro paredes, o choro abafado da minha filha nos sonhos, e os olhares cortantes de quem já me considerou amiga, vizinha. Houve momentos em que me perguntei: será que alguém realmente acredita em mim? Ou, ao tentar proteger minha filha no tribunal, só alimento a suspeita de que tenho algo a esconder. Houve vezes em que nem eu mesma conseguia afastar a dúvida. Quando todas as provas, desde hematomas até o grito de dor infantil, apontavam cruelmente para mim. Você já foi vítima e, ao mesmo tempo, retratado como vilão pelas redes sociais. Já sentiu tanta desesperança que desejou que tudo fosse apenas um sonho ruim. Mas o pesadelo só ficava mais frio a cada amanhecer. Breve resumo da história. Na batalha pela guarda da minha filha após o divórcio, meu ex-marido me pintou como uma mãe cruel, negligente, abusiva, doente. O tribunal, em vez de servir de palco para a justiça, virou teatro de calúnias e provas manipuladas. No auge do desespero, uma testemunha inesperada surgiu ao meu favor. A verdade começou, enfim, a se revelar, mas trouxe consigo uma sucessão de tragédias e mostrou os lados mais sombrios do ser humano. Mas vencer na justiça nunca significou o fim para mães como eu. Na verdade, era o início de dias marcados por suspeitas, isolamento, dificuldades financeiras e a perda de amigos e da paz na comunidade. Foi nesse caminho que, junto à minha filha, precisei reaprender a viver, curar marcas invisíveis e encarar sequelas que a justiça não apaga. Transição para a parte 1, contexto inicial e conflito. Convido você a voltar comigo ao início de tudo, uma manhã fatídica no tribunal da cidade, onde verdade e mentira se confundiam e a fé em mim era esmagada por olhares suspeitos. Ali, um simples olhar fazia uma mãe se sentir temida e completamente sozinha. Será que eu era mesmo um monstro como diziam meu ex-marido e a comunidade? Onde estava a verdade? E a justiça realmente protege o fraco? Se você já foi julgado injustamente ou se sentiu incompreendido, deixe seu comentário, compartilhe seus sentimentos. O que você faria se fosse eu? A parte 1 da história começa com uma atmosfera sufocante, onde preconceito e redes sociais atuam como redes invisíveis, apertando cada vez mais a mim e à minha pequena. Prepare-se para acompanhar uma jornada onde cada instante é uma batalha entre o instinto materno, a fragilidade humana, e o turbilhão de medo chamado opinião pública. Você acredita na justiça? Ou só acredita no que vê nas redes sociais? Deixe sua opinião. Já foi criticado injustamente? Como você superou? Parte 1. Contexto inicial e conflito, o peso dos julgamentos e das redes sociais. Tudo começou com uma manhã cinzenta e fria no tribunal. Mas, na verdade, o julgamento já tinha se iniciado muito antes, nos corredores da escola. Nas mensagens não respondidas dos velhos amigos e, principalmente, naqueles fóruns anônimos onde qualquer um pode vestir a toga de juiz. Eu, Lara, só percebi o quanto minha vida estava exposta quando vi meu nome circular em grupos de WhatsApp, acompanhado das palavras monstro e perigo para crianças. Não era só uma disputa pela guarda da minha filha. Era a própria ideia de quem eu era sendo despedaçada em praça pública. Até pouco tempo atrás, eu era mãe, amiga, vizinha respeitada no bairro de Alfama. Agora, bastava atravessar a rua para sentir olhares desconfortáveis. Dona Carmo, a vizinha idosa, parou de me cumprimentar no elevador. Hugo, o professor de flamenco que minha filha tanto amava, desconversava qualquer convite para aniversários. No grupo de mães da escola, minhas mensagens passavam em branco. E quando uma noite acordei com notificações, encontrei meu rosto, marcado por olheiras.
congelado em um print de vídeo, sendo compartilhado com julgamentos cruéis. Corações partidos. Emojis de indignação. O choque nunca vinha sozinho. Minha melhor amiga, Mariana, tentou-me alertar: fica longe das redes, tudo pode ser distorcido. Mas como evitar? Se cada silêncio era um novo tijolo na parede da minha solidão. Cada mentira inventada pelo meu ex-marido não era só pronunciada diante de um juiz, era partilhada, amplificada, triturada em grupos dos pais, dos avós, do bairro, até minha mãe, Dona Beatriz, hesitava em me defender entre as amigas da igreja, temia perder a boa fama de uma vida inteira em Lisboa. O lugar que um dia foi refúgio, o pátio da escola, virou palco de suspiros abafados e cochichos. Bosco, o porteiro, antes solícito, mal conseguia me encarar, receava-se envolver. As dúvidas pairavam, e se eu fosse mesmo esse perigo para a minha própria filha? Cada mensagem não lida das professoras. Cada sorriso forçado dos pais na porta do colégio. Era como uma agulha cravada no coração. As redes sociais, então, eram dilúvio e incêndio. Bastava um post envisado para novos comentários surgirem. Cuidado com a Lara. Ela está desequilibrada, a pobre menina merece alguém melhor. É entre insultos, até bons samaritanos, sugerindo que o melhor era entregar logo a guarda. Para não piorar tudo, falsas acusações ganhavam força com prints, áudios editados, fotos de hematomas, toda a verdade. Ao ser lançada na arena digital, parecia duvidosa. No ápice da tempestade, até pessoas neutras, como Teresa, a professora antiga de piano, e Edgar, o barbeiro de confiança, começaram a evitar contato direto. O bairro de azulejos coloridos, antes vivo, agora ecoava vazio à minha passagem. Cada passo, viziado, cada respiração, julgada. No meio desse turbilhão, a dor mais aguda era a traição, não só do homem com quem dividia anos e sonhos, mas de quem antes me conhecia pelos bons gestos. Senti raiva, vergonha, pânico, tudo de uma vez. Tantas noites acordada, desmontando minha história e tentando encontrar uma fresta de esperança. Um traço de apoio verdadeiro. Mas, na borda do desespero, descobri algo inesperado dentro de mim, a centelha da resiliência. Sim, eu sangrava por cada comentário cruel. Mas aprendi a buscar abrigo nas pequenas gentilezas, uma mensagem silenciosa de Mariana. Um bilhete anônimo de força deixado na caixa do correio. O breve abraço de minha filha antes de dormir. A dor me ensinou a olhar nos próprios olhos no espelho. A perguntar: quem sou eu, de verdade? Diante dessa avalanche de julgamento. Entre lágrimas e noites insones. Nasceu o primeiro passo da minha transformação, não deixar que o mundo, nem mesmo a justiça popular das redes, definisse minha versão como mãe. Descobri que, mesmo sob a tempestade, há espaço para reconstrução, e para lutar não só por mim, mas pelo futuro da minha filha. E é nesse ponto de tensão, com o peso de olhos e dedos apontados, que sigo para a próxima batalha, onde as paredes do tribunal serão apenas parte de um teatro muito maior. Agora, você verá não só o processo legal, mas o jogo de máscaras, mentiras e manipulações, onde cada palavra dita e cada silêncio guardado pode custar uma vida inteira. Como você enfrentaria o peso dos julgamentos e as traições? Se o seu próprio mundo virasse de cabeça para baixo? Deixe seu comentário. Já sentiu esse fardo? Já foi injustiçado por quem confiava? Parte 2. Batalha judicial e manipulação, o pesadelo no tribunal e a reviravolta inesperada. A atmosfera do tribunal naquela manhã era tão densa quanto o nevoeiro tardio sobre o Tejo. Mal cruzei a porta. Senti cada olhar pesado, curioso, julgador, ou pior, tomado de piedade. O coração batia desenfreado, não pelo medo de perder a batalha legal, mas porque sabia que aquele que um dia chamei de marido estava prestes a me transformar. Diante de todos, na maior inimiga da minha filha.
Não era apenas a lei em disputa, mas toda a minha identidade e sanidade, questionadas sob o peso de provas e mentiras. Meu ex-marido abriu a sessão com o rosto de santo, lágrimas prontas nos olhos. Só quero o melhor para a nossa pequena Amélia, repetia. Convincente, para o juiz e todos à volta. Mas logo as palavras ganhavam tons sombrios, alegações de negligência. Laudos médicos mostrando depressão e ansiedade. Fotos de hematomas de Amélia, consequências de quedas normais. Distorcidas para parecer abuso. Gravações onde minha filha implorava para não ser castigada por mim. O juiz escutava em silêncio, os advogados trocavam olhares sérios, até parte da minha própria família tremia. Sem forças para me defender. O golpe mais duro foi quando Amélia subiu ao palanque. Sua voz, antes tão viva, agora soava robótica. Como decorada, repetições perfeitas do roteiro ensaiado pelo pai. Cada frase, cada olhar cauteloso na direção dele. Era como uma faca cravada no meu peito. Entre lágrimas falsas e relatos dramatizados. Meu ex-marido se fazia de mártir. Chorando pelo sofrimento que, segundo ele, eu havia causado à nossa filha. No auge da humilhação, com todos prontos para me condenar, veio o improvável, Sofia, nova namorada do meu ex, chamada ao tribunal pelo meu advogado. O silêncio caiu pesado quando ela se posicionou para testemunhar. De olhar firme, revelou o que presenciara, Marcos obrigando Amélia a repetir frases treinadas. Filmando-a para fabricar provas. Sofia entregou ao juiz vídeos, Marcos gritando com a filha. Treinando-a para dizer que apanhava. Ensinando-a a temer a própria mãe. A revelação causou alvoroço, os semblantes mudaram. Uns boquiabertos, outros vermelhos de indignação ou vergonha por terem acreditado tão facilmente. O descontrole do meu ex foi imediato. Gritando com Sofia, acusando-a de traição diante de todos. Seguranças precisaram intervir, o juiz marcou um intervalo abrupto. Senti as forças vacilarem. Ao meu lado, Mariana, minha amiga, chorava discretamente. E minha mãe, Beatriz, apenas me olhava, mistura de alívio e tristeza. Com a exposição da verdade, surgiu um vazio ainda mais devastador, o da confiança rompida, das amizades perdidas, e do trauma silencioso de ver minha filha usada como arma. Quando finalmente a sessão recomeçou, a verdade havia emergido, mas as feridas continuavam abertas. Ganhar a custódia era apenas o início de outra luta, desta vez pela cura. Pela reconstrução de uma vida que nunca mais voltaria a ser completamente normal. Saí do tribunal de mãos dadas com Amélia. O corredor reverberando sussurros e olhares furtivos. Lá fora, a vida nos aguardava. Dura, imprevisível, noites de insônia. O medo de cada toque de telefone. Contas acumulando-se e o peso da dúvida suprimindo cada pequena alegria. Agora, começaria o verdadeiro desafio, enfrentar a rotina dilacerada. O isolamento e, lentamente, encontrar dentro de nós a força para recomeçar. E você, já precisou encarar uma reviravolta quando todos esperavam sua queda? Já sentiu alguém manipular a verdade para te destruir? Partilhe nos comentários, juntos. Podemos romper o silêncio imposto pelo medo. Parte 3. Abalos emocionais e isolamento, após o tribunal. Os dias de esgotamento emocional. Assim que saí daquele tribunal, segurando a mão trêmula da minha filha Amélia, o mundo ao nosso redor parecia ter-se desfeito em pedaços invisíveis. A vitória legal não trouxe alívio, trouxe um silêncio frio que ecoava o meu coração partido. O peso do julgamento não se foi, apenas mudou de forma. Infiltrando-se em cada canto do que um dia foi nossa rotina. Minha casa, outrora refúgio, tornou-se prisão de sombras e medos. Cada batida na porta, cada som estranho, me fazia prender a respiração. À noite, os fantasmas das acusações ecoavam, vozes invisíveis repetindo que eu jamais seria uma boa mãe. Amélia já não era a mesma, os olhos antes cheios de vida agora estavam turvos e hesitantes.
O riso dela virou silêncio, substituído por olhares perdidos e longos períodos de quietude no quarto. Abraçada ao seu ursinho. A última linha de defesa contra um mundo hostil. O isolamento era profundo, não só físico, mas emocional. Amigos que eu julgava inabaláveis se afastaram. Mariana, minha confidente e sustentação no tribunal, sumiu pouco a pouco. Uma tarde cinzenta, me escreveu dizendo que precisava de um tempo, pois toda aquela situação a esmagava de formas que não conseguia explicar. A perda dela doeu quase tanto quanto as acusações que enfrentei. Dona Carmo, a vizinha que costumava sorrir no elevador, agora desviava o olhar. Olhares desconfiados, cochichos abafados e portas fechadas me acompanhavam a cada passo nos corredores do prédio. Minha cabeça era um redemoinho de dúvidas e culpas. Será que falhei em proteger minha filha? Será que todas aquelas vozes tinham razão ao me condenar? Cada lágrima de Amélia era um golpe no peito. Lutava diariamente contra uma corrente invisível, prestes a me arrastar para o abismo do desespero. No meio do sofrimento, algumas faíscas de esperança resistiam. Diane, a amiga que cuidava de Amélia em algumas audiências, mantinha-se fiel, enviava mensagens de conforto. Trazia um café quente ou aparecia silenciosa com um sorriso sutil. Ela era o farol na tempestade. Chegavam notícias angustiantes da escola. Amélia evitava os colegas. Recusava atividades. Seus desenhos tornaram-se escuros. Suas histórias cheias de medo e confusão. A professora Teresa, nova personagem de nossa trama, me chamou para conversar, preocupada. Confessou sentir que a menina que ela conhecia estava desaparecendo pouco a pouco. Praticidades mordiam. Sem emprego. Lutava para pagar contas e as demandas da terapia, essencial para mim e para Amélia, enquanto as cobranças do chefe aumentavam e os vizinhos tagarelavam em silêncio. O sentimento de solidão era sufocante. Mas, a cada dia, havia um pequeno passo, um gesto carinhoso de Diane. Um olhar compreensivo da professora Teresa. O laço silencioso entre mim e Amélia nas manhãs cinzentas. Eu sabia que precisava ser forte. Não só por mim, mas sobretudo por ela, para que um dia ela pudesse enxergar. Além das nuvens escuras, um horizonte novo. Caminhando juntas por esses longos dias de medo e esgotamento. Compreendi que uma nova fase despontava, a da reconstrução interna e do enfrentamento dos nossos demónios. Agora expostos, era hora de não apenas sobreviver, mas de aprender. Lentamente, o significado de curar. E você, já se viu esmagado por uma dor tão grande que parecia não caber em si? Que força encontrou para seguir? Compartilhe nos comentários, sua luz pode ser apoio a alguém nas sombras. Transição para a parte 4, reconstrução interna. Na próxima parte, convido você a acompanhar nosso caminho por entre as cicatrizes, onde o perdão, a esperança e a reconquista da confiança não vêm do mundo lá fora, mas sim da força silenciosa que nasce dos corações feridos e determinados a recomeçar. O silêncio da casa tornara-se mais denso, não mais um abrigo, mas um espelho onde cada rachadura refletia minha alma fraturada e o olhar perdido de Amélia. Minha filha, vitórias jurídicas haviam deixado cicatrizes invisíveis. E a rotina agora era cinza. Lenta, impregnada por um cansaço que ia além do físico. Comecei a perceber que só sobreviver já não bastava. Era preciso reconstruir, não só paredes e rotinas, mas principalmente a confiança estraçalhada dentro de mim mesma e da minha filha. As primeiras sessões de terapia nos dois foram tentativas tímidas. Eu, desconfiada, sem forças para falar, ela, calada, com medo de qualquer pergunta sobre o pai ser um novo gatilho. Cada palavra arrancada naquelas salas branqueadas era também uma batalha de lealdade. Dor e esperança. A reconstrução não foi linear. Por vezes, Amélia acordava gritando no meio da noite, chorava por pesadelos com vozes confusas. Hora do pai, hora da mãe. Nessas horas, abraçá-la exigia reprimir o próprio desespero.
Outras noites, era eu quem disse falecia no sofá, o copo de chá frio ainda na mão. Derrotada por lembranças e pela culpa, e se de alguma forma eu realmente tivesse falhado como mãe? A professora Teresa, sensível às mudanças de Amélia, tornou-se nossa aliada inesperada. Sugeriu pequenos exercícios de expressão artística, quadros pintados com cores vivas. Desenhos para extravasar sentimentos que palavras não alcançavam. Pela primeira vez após meses, vi minha filha desenhar um sol. Era só um rabisco tímido. Mas era luz. Teresa incentivou encontros com outros alunos, promovendo inclusão mesmo diante do estigma. Contando nos dedos, comecei a celebrar pequenos avanços. Amélia conseguiu dormir sozinha um fim de semana inteiro. Sorriu, de verdade, ao ganhar um caderno novo para seus desenhos. Pediu para brincar no parque, mesmo de olhos vigilantes, desconfiados do mundo. Ao mesmo tempo, precisei me reinventar, aceitei um emprego administrativo remoto recomendado por Diane. A velha amiga que mesmo exausta por suas próprias dores encontrou tempo para ajudar. O trabalho trazia estabilidade, mas também a difícil rotina de conciliar demandas com a terapia de Amélia e minhas próprias sessões semanais. Os dias de reconstrução trouxeram também novos personagens. Uma assistente social, Joana, entrou em nossas vidas para monitorar o bem-estar de Amélia. Sua presença começou tensa, mais uma autoridade. Mas seu olhar sem julgamento. As conversas francas sobre traumas e possibilidades. Logo provaram que ela poderia ser parte do processo de cura. Nas sessões em grupo, conheci Sofia, uma mãe que, assim como eu, carregava marcas da violência psicológica do passado. Entre relatos e lágrimas partilhadas, nasceu uma amizade silenciosa, baseada no reconhecimento mútuo das dores e na teimosa vontade de seguir em frente. Entre avanços e recaídas, entendi que perdão não era um presente que se dava ao outro, mas uma necessidade vital para respirar. Perdoar a mim mesma por não ter percebido sinais, por não ter conseguido proteger Amélia de tudo. É aos poucos, mesmo sem esquecer, aceitar que meu ex-marido talvez nunca reconhecesse sua culpa por completo. As manhãs ficaram menos pesadas. Passeios simples, ao mercado, ao café, à pracinha, ganharam significado de ritual de resistência. Cada risada de Amélia, cada nova amizade, era uma pedra na reconstrução do nosso pequeno universo. O caminho da cura mostrava-se longo, incerto, e talvez sempre inconcluso. Mas víamos, juntas, sinais de cor e esperança. Eu já não era apenas a mulher das manchetes. A mãe, em julgamento. Era Lara, reconstruindo a si mesma, moldando junto da filha um novo jeito de existir no mundo. Mas reconstruir não significava esquecer. Pelo contrário, era hora de enfrentar abertamente. Uma última vez, os fantasmas que insistiam em retornar, as memórias, a culpa, o medo e, acima de tudo, a necessidade de enfrentamento final com aquele que um dia tentei amar. Só assim, mãe e filha, poderíamos finalmente sonhar com redenção. E você, já teve de se reconstruir depois de ser quebrado pelo mundo? Como reconheceu a força em meio aos escombros? Compartilhe, sua experiência pode inspirar outros a encontrar saída da dor para a esperança. Transição para a parte 5. Enfrentamento final e redenção, o confronto e o recomeço. O momento decisivo chegou como uma tempestade inesperada numa tarde aparentemente tranquila. A audiência final não era apenas sobre custódia, para mim e para Amélia. Marcava o limite entre o passado de sofrimento e a possibilidade de um novo começo. Caminhamos pelo corredor branco do tribunal lado a lado. Amélia apertando minha mão, como se pudesse me passar todo o resto de coragem. Senti no ar uma mistura vertiginosa de ansiedade, medo e uma tênue esperança, a esperança tímida de, finalmente, trazer luz para o fundo do poço em que vivíamos há tantos meses. Lá estava Marcos, meu ex-marido, o rosto cansado, os ombros caídos,
O olhar perdido de quem finalmente enfrenta seus próprios fantasmas. Não enxerguei mais o vilão ou o homem cruel, mas um ser humano despedaçado por si mesmo. Tão atormentado quanto todos a quem fez mal. O depoimento mais esperado ficou por último. Entre lágrimas de arrependimento, pela primeira vez verdadeiras, Marcos admitiu seu papel em tudo: a manipulação, o medo imposto, a dor causada à própria filha. Sua confissão não foi um ato teatral, mas sim uma resignação amarga, consciente, marcada pela vergonha de quem vê sua imagem ruir diante dos olhos de todos. Para Amélia, foi como atravessar uma ponte suspensa sobre o vazio. Amor e medo, laços partidos e esperança de reconexão se entrelaçaram em seus olhos pequenos. Um choro silencioso, misto de alívio e confusão, poder recomeçar. Mas sem esquecer das cicatrizes deixadas. O tribunal determinou que Marcos cumprisse um programa rigoroso de terapia. Aulas de parentalidade e supervisão constante antes de qualquer contato futuro com a filha. Pela primeira vez, senti que a justiça olhava para dentro da dor real de uma família e não só para aparências ou acusações. Do lado de cá, a nossa reconstrução também requeria coragem e entrega. Diane, fiel amiga mesmo nas tempestades, tornou-se minha maior fortaleza. Teresa, a professora, acompanhou de perto cada progresso de Amélia, tornando-se uma segunda mãe em dias de maior fragilidade. Joana, antes uma assistente social distante, revelou-se alicerce vital, trazendo realismo e esperança em cada avaliação. Na comunidade, lentamente, novas amizades floresceram, mães com histórias parecidas, vizinhos silenciosos que começaram a demonstrar apoio, pequenos gestos que se transformaram em laços inesperados, um bolo deixado à porta, um bilhete desejando força, um convite para um café na praça. Os conflitos não sumiram, apenas mudaram de forma. O perdão, de mim para Marcos, de mim para mim mesma, não veio como um presente, mas como uma decisão diária. Amélia teve recaídas, pesadelos, crises de raiva, perguntas sem resposta. Eu, nos meus silêncios, continuei lutando contra a memória do fracasso, da culpa, do medo de que tudo pudesse recomeçar. Foi numa tarde simples, numa pequena festa da comunidade, rosto de Amélia pintado, sorrisos trocados entre mães e filhos, música suave no fundo, que me vi sorrindo de verdade pela primeira vez. Sentada ao lado de Diane e Teresa, vendo Amélia correr livremente sem olhar por cima do ombro. Entendi, não vencemos todo o mal, mas aprendemos a reconstruir, a resistir, e, aos poucos, a sonhar. Em grupos de apoio, ouvia relatos de outras mulheres que também atravessaram infernos e, ali, a vulnerabilidade tornou-se força compartilhada, uma irmandade silenciosa, capaz de transformar dor em solidariedade. Cartas secretas de Amélia para o pai, cheias de esperança, dúvidas e saudade, tornaram-se nosso ritual secreto de cura, escritos que ela deixava sob o travesseiro. Lidos à meia luz, sentimentos reais entre medo e vontade de amar. Nada foi simples, mas cada pequena vitória, um sorriso a mais, uma noite sem pesadelos, uma nova amizade, tornou-se parte essencial dessa redenção construída a duas mãos. Você já passou por um momento onde tudo parecia perdido, mas encontrou na dor um caminho para se reinventar? Compartilhe nos comentários, talvez sua história seja a luz que alguém precisa no próprio túnel. O fim deste confronto não significa o fim da jornada. O que parece desfecho é só o início de um capítulo mais cauteloso, entre a esperança e as dúvidas sobre o futuro. Acompanhe no epílogo, onde a busca pela paz e a reconstrução silenciosa continuarão mostrando que a verdadeira força mora nas pequenas escolhas do dia a dia. E cada passo vale a pena para quem se recusa a ser definido só pelo passado. Transição para a parte 6. Epílogo, esperança cautelosa e dúvidas sobre o futuro. O tempo passou, não tanto quanto seria preciso para apagar feridas, mas o suficiente para permitir pequenos rituais de paz. Hoje,
As manhãs são menos pesadas. Eu e Amélia cultivamos uma rotina de costuras simples, preparar o café, lembrar de regar as plantas na janela, escolher a cor do laço para o cabelo dela. Há momentos em que nos olhamos e percebemos, ainda estamos aqui, ainda juntas. Mas a cada passo para frente, as sombras do passado nunca desaparecem de vez. Às vezes, uma mensagem inesperada de números desconhecidos paralisa meu coração, outras. O silêncio ao telefone de Marcos durante datas importantes pesa como culpa antiga carregada no peito de Amélia. A dúvida sobre se ele realmente mudou, ou apenas espera uma brecha para voltar. É uma presença discreta, que dança entre medo e esperança. Os laços com a comunidade também cicatrizam lentamente. Algumas amizades, como a de Diane e Teresa, transformaram-se em fortalezas, alicerces construídos na dor partilhada. Outras, por mais que tente, perderam-se para sempre em meio à poeira dos julgamentos e fofocas. Entretanto, novos personagens cruzaram nosso caminho. Ana, a terapeuta de grupo, que ensinou a Amélia a exprimir sentimentos em cores intensas. Helena, a vizinha tímida do novo prédio, que discretamente deixa bilhetes de incentivo na caixa do correio. A cada conquista, há uma contradição. A alegria de ver Amélia sorrir livremente é entrecortada pela incerteza de quanto tempo essa leveza vai durar. Ainda temos o salário contado, a burocracia de tribunais, os olhares de estranhos que às vezes nos reconhecem das manchetes antigas. O medo residual que torna difíceis os convites para festas de colegas ou noites de sono profundo. Em mim, permanece o conflito entre desejar esquecer tudo, apagar os anos de dor, e apreciar cada lembrança como parte do caminho que me tornou mais forte. Mais humana. Sinto gratidão profunda por saber que sobrevivi. Mas também há dias em que o cansaço me faz duvidar se teria força para começar tudo outra vez. Amélia, agora com novas amigas e desenhos mais coloridos, oscila entre esperança e saudade. Trocamos cartas com Marcos, cuidadosamente lidas por terapeutas. Cada sílaba pesando entre medo e desejo de reconexão. O futuro com ele é uma incógnita permanente, a promessa de encontros supervisionados paira como uma nuvem, ao mesmo tempo dando esperança e trazendo ansiedade. Apesar disso, há lampejos de recomeço. Decorei nosso apartamento com pequenas vitórias, as conquistas de Amélia na escola, um certificado de emprego estável, fotografias sorridentes de novos passeios. Em noites tranquilas, escrevo no diário que um dia seja possível contar essa história apenas como um capítulo, não como a definição das nossas vidas. Talvez o maior dilema seja aceitar que algumas perguntas nunca terão respostas absolutas. Podemos nos curar do que passamos. Será que Amélia poderá confiar plenamente de novo? E eu, aprenderei a amar sem medo de recomeçar? O futuro, como as ondas do Tejo, não se deixa antecipar, há apenas um passo de cada vez. E você, já caminhou sobre as cinzas do próprio passado buscando uma faísca de esperança? O que fez para transformar a dúvida em força? Compartilhe nos comentários. A sua experiência pode ser o fio que faltava para outra pessoa encontrar coragem para seguir em frente. Enquanto fecho essa página, não a última, mas uma nova etapa, convido você a continuar acompanhando nossa jornada. Porque a vida é feita de incertezas, reconciliações e a esperança persistente de que a próxima manhã, mesmo tímida, virá. É ainda que marcada por cicatrizes. Será nossa, em toda a sua imperfeição corajosa. Às vezes olho para trás e quase não acredito em tudo o que atravessei. Os dias de desespero, as noites de medo, a sensação de que o mundo inteiro podia desmoronar a qualquer segundo. Mas com cada lágrima, com cada tropeço, também vieram lições que hoje carrego com orgulho, resiliência, esperança e, acima de tudo, coragem para recomeçar. Há feridas que talvez nunca cicatrizem totalmente. Mas aprendi que é possível florescer mesmo com marcas. E que a felicidade pode surgir nos detalhes mais simples, um sorriso da minha filha,
Um gesto de carinho. Uma manhã tranquila em casa. Quero agradecer, do fundo do coração, a você que ficou comigo até aqui, ouvindo, sentindo e dando sentido a esta história. Sua presença e seu apoio fazem toda a diferença. Cada comentário, cada partilha, cada gesto de compreensão transforma dor em força e esperança em caminho. Se esta história tocou você de alguma forma, ou se acredita na importância de apoiar pessoas que enfrentam batalhas invisíveis, peço que deixe o seu like neste vídeo. Compartilhe com amigos, familiares, quem saiba esteja precisando de uma mensagem de esperança. Inscreva-se no canal para não perder outros conteúdos que podem inspirar e acolher. Escreva seu comentário, dúvida ou sugestão aqui embaixo, leio tudo com carinho e aprendizado. E suas palavras me ajudam a crescer e melhorar cada vez mais. Muitíssimo obrigada por estar aqui, por dar voz à minha jornada e por permitir que, juntos, possamos criar comunidade e empatia. Espero encontrar você nos próximos vídeos, onde continuaremos aprendendo, superando e espalhando amor, sem medo do passado, só com vontade de construir um futuro melhor. Até breve.